Olá a todas, todos e todes que nos acompanham neste quinto Diálogos dos Patologizantes, que é o podcast do Despatologiza, o Movimento pela Despatologização da Vida. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou pediatra, sou professora titular de pediatria da Unicamp e militante do DESPAP, do Despatologiza. Hoje eu tenho o enorme prazer de estar conversando com uma querida amiga, que é a professora Nilda Alves, a quem respeito e admiro muito pela sua coerência e sua garra em defesa da democracia e da educação como um direito de todos e dever do Estado. A Nilda é uma ardorosa defensora e lutadora pela educação pública, laica, gratuita, universal, com qualidade socialmente referenciada. Uma educação emancipadora. A Nilda é professora titular da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, é professora emérita da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora sênior do CNPq, pesquisadora emérita pela FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, e ex-presidenta da ANPED, da ANFOP, da ABDC, que é a Associação Brasileira de Currículo, da ASDUERJ e muitas outras coisas, porque a Nilda é muitas. Né? Ela está em todas as lutas o tempo todo, uma garra invejável. Bom, Nilda, em tempos de tantas ameaças à educação, em tempo de tantos riscos de retrocesso, e que a educação novamente está sob ataque, né? Tivemos tempos em que o espaço escolar vem sendo invadido por forças e movimentos que não só estranhos, mas eu digo que são até inimigos da praxis pedagógica. Né? A gente já tem a pancada da Bíblia e da bala na escola. Né? Talvez tenha logo a do boi também. A gente já pode explicar. Mas nesses tempos de tantas ameaças, nós temos que nos fortalecer e fortalecer a educação e a instituição escola. E o Despatologiza se une a essa defesa, sempre se une, incondicional, da educação, do direito e da saúde também. Né? Por isso mesmo é que nós convidamos a Nilda para conversar aqui conosco. E eu vou te provocar, Nilda, perguntando por que a educação é tão perigosa? Por que eles têm tanto medo da educação? E o que é a escola, afinal? Eles querem transformar em outras coisas que não seja educacional. O que é escola, de fato? Por que ela provoca tanto medo, assim, tão atacada? Bom, eu começo por essa preocupação, não é, que você traz, e diria olhando por um lado a questão, né, porque eu vou olhar pelo outro lado também. Esse primeiro lado é o lado de lá, eu diria, daqueles que pensam que a educação é um lugar de lucro, né? E eles são muitos. E como a educação é um lugar com verba carimbada, como a gente diz, ela sempre passa por isso, né? Ela sempre passa por essa ambição. No governo passado, por exemplo, durante os 2 primeiros anos, a senhora que hoje está no Conselho Nacional de Educação e que tem na vida, né, a possibilidade de ser irmã daquele que mexia com o dinheiro naquele momento, ela passou 2 anos no MEC, vendo de onde se podia tirar das universidades federais para colocar nas universidades privadas, por exemplo. E nos 2 últimos anos, aí foram para os pastores, né, que invadiram e começaram a tirar dinheiro do Fundeb. Né? Então, esse lugar é sempre um lugar de possibilidades de lucros para aqueles que não querem a educação pública de qualidade. Então, essa escola é perigosa e precisa ser mostrada como
primeiro, lugar de incompetência, né? Os professores não sabem nada, os professores permanentemente precisam ser educados, formados, os alunos são coitadinhos, né? Tão burrinhos, não sabem coisa nenhuma, né? E por aí vai, ao mesmo tempo em que a primeira providência a ser tomada, né, é controlar as escolas através, por exemplo, de diretores que são nomeados diretamente ligados a vereadores em cada município, por exemplo, né? Então, essa existência de verba da qual se pode lançar a mão à vontade é um primeiro lugar, porque a escola precisa ser mostrada como perigosa, né? Então, antes da pandemia, o que a gente tinha? Uma terrível apostilagem da educação, com o apoio das secretarias de educação, é preciso que se afirme, que compravam a mãos cheias essas apostilas. Eu chamo de apostila porque era um material precário, mais precário que os livros didáticos, para se entender, né? Que eram vendidas pelas fundações, essas fundações privadas, né? Ayrton Senna, Lema e outras tantas, todas elas, em geral, com sede em São Paulo, diga-se de passagem, como excelentes planos da educação. Era aquilo que ia orientar a educação nos municípios e mesmo nos estados, né? O interessante é que, durante a pandemia, essas fundações sumiram, porque elas não sabiam efetivamente o que fazer com as escolas, né? Quem teve o protagonismo nesse momento, inquestionavelmente, isso eu vou falar depois um pouco, né? Foram os diretores de escola, né? Que tiveram um papel importantíssimo, porque pouco tempo depois começaram a movimentar a escola, né? Porque, ao mesmo tempo que mandaram fechar, embora tivessem proibido o uso dos celulares, as secretarias disseram tem que trabalhar depois de algum tempo, né? Bom, depois da pandemia, imediatamente essas fundações voltaram enriquecidas, né? Por algumas empresas particulares, como a empresa, por exemplo, do atual secretário de Educação, não é? Que vendeu também a mãos cheias para o estado do Paraná, onde ele era secretário, a ideia de que tudo agora era pelo computador, né? O material era do computador, mesmo que fosse de má qualidade, como são os materiais produzidos por ele. E não é à toa que no CONAI, perdão, na CONAI, que foi realizada pelo grupo, né, que se reúne no grande fórum, né, de educação, entre 28 e 30 de janeiro de 24, né, cujas saídas e resoluções e decisões estão, em boa parte, no Plano Nacional de Educação, que a gente tenta, e que é a grande luta para a gente nesse ano e no ano que vem. Não é à toa que o maior coro que se ouviu na CONAI, na única sessão em que o Lula estava presente, foi o coro Fora Lêmen, né? Que representa uma dessas fundações que tem um poder incrível, né? Mesmo no atual ministério. Agora, existe uma outra questão: por que nós somos tão perigosos, por que as escolas são tão perigosas? Depois que os bancos, né, e o setor financeiro despediram também a mãos cheias os bancários que tinham os maiores sindicatos nesse país, né, foram transformados em quase nada. E os bancos conseguiram, com grande competência, nos transformar, todos nós, em seus servidores, né? Porque somos nós, hoje, que fazemos boa parte do serviço que era feito pelos bancários, né? E qual é essa grande problema? É que, depois de que os bancários diminuíram tanto em tamanho, né, em importância sindical, nós somos a maior categoria profissional desse país.
E estamos cotidianamente, todos os dias, junto às crianças e aos jovens, muitos adultos também, né, nesse país, e com isso, muito próximos a seus responsáveis e às comunidades que habitam. Isso nos faz extremamente perigosos. Durante a pandemia, como eu falei, quando as fundações sumiram, secretarias e escolas procuravam a quem? Não a essas fundações, porque elas sumiram, elas não sabiam o que fazer, mas procuraram seus antigos professores, seja de graduação, seja de pós-graduação, para ajudar a fazer alguma coisa possível naquele momento, com toda a precariedade e dificuldade que nós estávamos enfrentando. Eu acho que essas duas questões, quer dizer, a educação ter verba carimbada, como a gente diz, e nós sermos a maior categoria profissional, é com que faz com que a gente seja tão perigosa e precisa ser enfrentado e desmontado como sistema organizado. E, além disso, além de ser a maior categoria e ter verba, vocês ainda ousam fazer as crianças e adolescentes pensarem, serem críticos. Não acredito. É muita ousadia, muito atrevimento. É muito perigoso mesmo, Nilda. É muito perigoso, né? Exatamente, é muito perigoso. Também, e pensarem juntos, né? Demais, né, o sistema. Pensarem juntos, não pensar individualmente, pensarem juntos, né? Esse é o perigo maior, né? Pensar junto. Exatamente. Pensar, aprender. É muito perigoso. Muito. Tem que dar medo, né? Por isso que tem que dar medo e tem que tentar essas formas esdrúxulas de levar a educação para casa, né? Na tais das escolas de casa, como eles querem criar como sistema, ou das escolas militares para terem comandos de ordens dentro delas, ou esses tipos de coisas esdrúxulas, né, que vão sendo criadas como verdades na educação, né? É por isso que eles precisam criar isso. Eles querem eles querem dissolver o que existe de organização nas escolas, seja mesmo até, eu diria, pelos sistemas oficiais, porque eles criam formas de trabalho que leva a uma profunda desorganização, né, na escola, ou uma tentativa de desorganização. E aí vale a pena dizer o que seria, digamos, o outro lado, né? Eu estou trabalhando atualmente com uma ideia, né, que foi criada pelo Nego Bispo, né, que é um líder quilombola que, infelizmente, foi chamado para outro plano muito rapidamente, porque já faleceu, né? Ele escreve coisas muito interessantes. E ele criou uma ideia para explicar a possibilidade de trabalho na escola. Ele não se referia à escola, ele se referia à ação política dentro dos quilombos. Mas aquilo me deu uma ideia de que talvez fosse esse o papel principal nosso na escola, seja dos professores, seja especialmente dos diretores e diretoras de escola, exatamente porque eu comecei a perceber isso analisando o que aconteceu durante a pandemia. Essa ideia é que ele chama de confluência, né? Ele tira todas as ideias dele, tirava as ideias dele da natureza, né? Eles são extremamente ligados à natureza e ele pensa com a natureza incorporada, né? E essa ideia de confluência é aquela que ele pegou da maneira como os rios se encontram. Os rios não se encontram misturando suas águas, eles se encontram em confluência. Quer dizer, e a confluência mais importante que a gente conhece, né, mais fantástica do mundo, é a confluência do Negro com Solimões, perto de Manaus, que a gente já teve ocasião de ver, provavelmente, alguns de nós, ou poucos de nós, se viajaram até lá, que eles não se juntam,
eles caminham quilômetros, né, um ao lado do outro, com as suas características, a sua cor, a forma dos seus resíduos, a sua temperatura, a sua densidade de água. Eles caminham muito tempo juntos, parecendo que estão formando um único rio, mas só quilômetros adiante é que vão efetivamente formar o que a gente chama de Rio Amazonas, né? E os dois, né, tanto o Solimões quanto o Negro, eles vêm dos Andes, né, de dois países diferentes, do Peru e da Colômbia. E se juntam, se aproximam ali perto de Manaus, formando essa tal de confluência. Então, eu percebi isso muito quando eu comecei a estudar exatamente as ações dos diretores, né, durante a pandemia. Você sabe que a maior parte das secretarias municipais tinham proibido o uso do celular, porque o celular é entendido como muito perigoso também, né? Eles não sabem como informar e como formar, né, adolescentes, crianças e professores no uso das novas tecnologias, então preferem a proibição, né? Isso às vezes é conveniente, porque realmente em algumas turmas já causou muito tumulto, e a gente entende, né? Esse certo medo dessa tecnologia nova. E porque, de fato. É porque, é porque os jovens usam melhor do que a gente, né? Não, e usam muito melhor. Eles sabem a resposta muito rápido, né? Eles encontram as coisas muito rápido. E a gente não vai nessa mesma velocidade, porque tem que aprender muito mais lentamente o que eles aprendem com muita maior rapidez, né? Aí a gente quer segurar eles e A controlar. gente quer segurar, exatamente. E não faz do bom modo, né? Você sabe que nós temos atualmente, diversas documentos oficiais, né, de Unesco, de governos, etc., falando do perigo, né, do uso do celular pela intensidade com que as crianças estão usando. O que eu acho importante de dizer, mas isso não tem volta, né? E a gente precisa muito mais dizer, afinal de contas, como é que se usa isso, em que momentos e de que maneira, de que forma. Sendo que agora está chegando a tal da inteligência artificial, que todo mundo está querendo conversar sobre elas, aquelas pessoas que pensam melhor e que a gente está buscando, inclusive, fazer discussões em torno disso, né, nos diversos projetos de que a gente participa. Mas, voltando, as diretoras e diretores de escola e os professores, os seus docentes, né, as professoras e os professores, tinham no seu celular, porque já existia aquela plataforma, né, do WhatsApp, os telefones dos alunos para comunicação por aí, porque eles sabiam que os estudantes e os responsáveis precisavam mais agilmente se comunicar por ali. E aí, imediatamente após a decretação do ficar em casa, não é? Foram as diretoras e os diretores que disseram: olha, só que tem merenda aqui na escola e tem merenda nos armazéns do município, não é? Como é que nós vamos fazer para distribuir isso? Porque as crianças têm fome, as crianças pobres têm fome, elas precisam disso. E, em alguns estados, em boa maioria deles, essas distribuições começaram a ser feitas com os diretores e diretoras e um ou outro auxiliar indo à escola para distribuir primeiro o que havia na escola, em seguida o que havia nos armazéns da prefeitura, da secretaria, que iam para a escola, né? E, em seguida, na determinação de algumas coisas do tipo vales, né? Vale-refeições, que eram distribuídos para as famílias. Ou seja, não só foram eles que lembraram disso naquele momento agudo, como foram eles que realizaram essa distribuição. Então, essa percepção
de que eles não são igual, eles são diferentes, mas eles têm uma posição de aproximação é que me fez usar a ideia de confluência do Nego Bispo, porque é muito interessante, é exatamente essa aproximação que é dada com muita sutileza, eu acho, né? Isso se deu muito na primeira fase do ensino fundamental, mas na segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio, os professores é que tinham, né, as professoras e os professores é que tinham o contato com os estudantes e formaram as turmas, reorganizaram as turmas do modo possível, né, para estabelecer algum tipo de contato nesse período. Então, eu entendo que essa ideia de aproximação nos faz perceber que dentro das escolas, e isso são os espaços-tempos da escola, se faz, se sente e se pensa educação, né? Se pensa de acordo com aquilo que naquele momento é preciso fazer e pensar, né? E também você falou da questão da fome, de como é um espaço, né? Mas também é um espaço de uma rede de proteção para crianças e adolescentes que vivem em situações de violência. Isso sim. A gente sabe que muitos dos casos são identificados nas escolas, né? E por isso mesmo, né, muitos não querem que as crianças vão na escola, né? Porque também a gente sabe que a maior parte da violência é doméstica, né? Se não exatamente de pais e mães, mas de parentes muito próximos, né? Então, o ensinar em casa também é uma forma de tirar a criança dessa rede de proteção. Além da socialização, do contato com outras crianças, de se construir com os outros, né? E de vendo os outros ir se construindo, mas também de uma rede de proteção contra a violência. A gente tem inúmeros casos. Então, também a escola é perigosa por isso, né? A educação é muito perigosa. E se criança que, olha, não pode botar a mão aí, tá? Se alguém puser a mãozinha aí, você avisa a tia que não pode. Exatamente, exatamente. E isso a gente vê na escola. Você sabe que eu fui professora primária, né? Desde então, a gente vê esse tipo de situação, né? E a gente percebe e tem condições de, hoje, legais, né? Porque era muito difícil, a única coisa que tinha naquela época, quando eu era professora primária, era a polícia, né? E a polícia, você sabe que não é exatamente o lugar onde a gente precisa avisar certas coisas de violência, porque age violentamente, né? Então era complicado naquele momento. Não só não precisa, como não pode, muitas vezes, né? Exatamente. E a gente conseguia fazer coisas, mas assim era ter que fazer redes de proteção muito, muito precárias naquele período. Hoje você tem leis, né? Leis e autoridades, né, que tomam decisão. Enfim. Mas a outra questão que eu acho importante a gente conversar sobre esse espaço escola é que uma das coisas que eu acho que cada vez mais a gente toma conhecimento, né, e tem a ver com essa coisa do uso do celular que a gente falava antes, é porque nós vivemos numa sociedade de redes, né? O que tem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas isso significa que a gente precisa, enquanto escola, se perceber como um lugar aberto, né? Porque a gente teve muito tempo em que se discutiu aquela ideia de que havia muros na escola, né? Isso está muito presente ainda nesses testes, né? Especialmente nesses testes nacionais e internacionais, né? Que são colocados. Agora, na semana passada,
a gente teve um resultado do tal do PISA, né, que é aquele teste feito pela Europa, né, na Europa, e construído pela Europa, e que se refere quer dizer Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? Então, esse PISA foi, a semana passada, apareceu como o Brasil estando muito mal colocado. Eu não quero dizer que a gente está bem colocado, eu não quero dizer que a gente não precisa fazer muita coisa ainda, né, em educação nesse país, pelo contrário, mas a gente também tem que perceber que esses testes eles são muito precários. Não é? Por quê? Porque vivendo em redes que são múltiplas, redes educativas, os lugares onde a gente aprende e onde a gente aprende e ensina, né, são muitos. Né? As redes educativas elas são uma quantidade enorme. Por outro lado, né, que vão da televisão ao celular, ao sindicato, né, a essas igrejas que estão por aí, etc. E tal. Então, nós temos que ter uma consideração extremamente forte para perceber diferentes e trazemos conosco e levamos conosco coisas extremamente diferenciadas. Vamos falar, por exemplo, na coisa da vacinação, né, que hoje está sendo rediscutida nesse país e no mundo, né? Com muita gente, através de motivos que são extremamente negacionistas, sem nenhuma base, dizendo que não pode tomar essa vacina, não pode tomar aquela, por causa disso, por causa daquilo, que não vai colocar aquelas coisas inacreditáveis dentro do organismo das crianças, e etc. E aí um país que tinha um sistema maravilhoso de vacinação e uma cobertura altíssima, e erradicado várias, volta a ter. Agora estamos começando a subir de novo a vacinação. Né? Exatamente. A gente conseguiu ganhar o campeonato de surf na Terra plana. Como Exatamente. A gente não foi, a gente ganhou. É isso. Não fez na borda da Terra plana o campeonato de surf. Né? Pois é. Agora, a gente tem que lembrar a importância que foi. Veja, a escola passa a ter um lugar, pode ser um lugar importante de vacinação. Aliás, está se recorrendo a isso no momento atual em vários estados, né? Porque as pessoas não estão indo aos postos de vacinação. E a gente que vai, porque eu sou uma militante da vacina, essa semana agora eu tomei a da Covid de novo, porque na minha idade eu preciso tomar de 6 meses, não é isso? E a vacina está aí à disposição. É impressionante o bom humor daquelas pessoas que nos recebem. Como é que aquilo está bem posto, como é que aquilo está bem organizado, como é que você chega. Eu passei 1 minuto dentro do posto. Né? Foi exatamente entregar aquele papelito onde eles botam aquele selinho pequenininho dizendo qual é a vacina, dão a picada e a gente sai. Então, o que eu quero dizer, a escola pode ser e pode ser lugar de recorrência, mas a importância que teve naquele momento que a gente viveu, em que a vacinação passou a ser uma questão social importante e que a população compreendia isso, aquelas figuras e aqueles programas oficiais. Aquela figura do Zé Gotinha, por exemplo, que foi conhecido por todas as crianças daquela época. E tinha criança que carregava aquilo na pasta, que quando a gente encontrava em algum lugar essa figura, a criança queria apanhar para ela, fosse em penduricalho, fosse em gravura para marcar no livro, etc. e tal. Mas é isso, quer dizer, nós vivemos numa situação em que a informação e a própria educação ela se processa em múltiplas redes. Então, isso faz com que a escola precisa ser compreendida como um lugar onde essas redes todas podem estar presentes livremente.
né, você pode estar lá conversando sobre aquilo que se viu na televisão ou na esquina acontecendo no dia anterior, né? Então, essa compreensão desse mundo, né, rizomático em que a gente vive e as crianças vivem, né? Aliás, com muito mais facilidade, como nós notamos há pouco, né? Pelo uso do celular, por exemplo, ou do computador que elas têm, né? Ou do uso da televisão, né? Dos diversos canais, das diversas redes que hoje estão postas na televisão, né? Ou no computador, perdão, no celular, e eles usam isso com a maior facilidade, né? Então, essa compreensão de que essas conversas podem aparecer na escola e não podem, às vezes, aparecer em outro lugar, né? Porque exatamente são lugares onde existem proibições religiosas, aonde existe violência, como você observou, né? Essas coisas todas, faz da escola espaços-tempos riquíssimos para a criança e para o adolescente, né? E o uso, né, de tudo isso que eles veem, que eles são surpreendidos, que eles aprendem com uma rapidez notável, né? Então, eu tenho, por exemplo, um dos doutorandos, né, que se formou no grupo, em que a proposta inicial, que era o uso de filmes com um grupo, né? Isso até durante a pandemia ele fez, né? Ele passou a produção de vídeos através do computador com os grupos dele, né? E isso está na tese dele posto. Quer dizer, essa possibilidade de que os meninos sabem que podem, querem usar aquilo e encontram, né, nos espaços-tempos da escola essa possibilidade, de forma agradável, mas também de forma controlada para não sair por aí em coisas não tão importantes, né? Nilda, se eu estou entendendo, primeiro você está dizendo que pode ser agradável, pode ser lúdico. Ufa, que bom, hein? Deve ser lúdica, né? A aprendizagem é lúdica. Mas se você está dizendo, e eu estou entendendo isso pelo menos, é que o espaço pedagógico na instituição escola é muitas coisas. Né? É muitas coisas. Uhum. Não é só aquilo que se ensina, mas é tudo aquilo que se aprende, se compartilha. É um espaço de aquilombamento para professores, para as crianças. É um espaço de troca, de construção de redes. E tudo isso é aprender, tudo isso é pedagogia, tudo isso é educação. Uhum. Né? Não é uma concepção restrita, né? É como se ela fizesse aquela curva famosa da discussão do Einstein, né? No espaço-tempo. Ela faz uma curva na dimensão espaço-tempo e cria um espaço protegido onde pode acontecer tudo. Tudo aquilo que é bom, que é protetor, que é de desenvolvimento, de aprendizagem. Isso é escola? Isso é escola, e isso está na escola, né? Uma das coisas que a gente teve que enfrentar aí, né, com essa coisa dessas avaliações, está tendo, né? Não teve, está tendo que enfrentar aí com essas avaliações nacionais, né, e internacionais, que dizem o que é a escola e que é baseada, né? Você deve lembrar do surgimento disso, alguns de nós, pelo menos, lembram, na década de 70, naquela história de que a gente só podia conhecer a escola pelos inputs e outputs. O nome já diz de onde vem, né? Porque é dito em inglês. Então, vinha dos Estados Unidos essa ideia de que o que acontecia, o que está lá dentro da escola, não tem grande importância. Então, você sabendo alguma coisa do que entra e do que sai, e fazendo a comparação entre um e outro, você diz, o aluno aprendeu, né? E quando eu chamo a atenção para essas múltiplas redes que vão com
todos nós, docentes e discentes, para a escola, todo dia, e que transformam esse espaço em possibilidades em todas as dimensões, né, do ato educativo, que são as dimensões éticas, estéticas, poéticas e políticas. Se você tem a compreensão de que isso é assim, e isso eu acho que está sendo compreendido muito melhor na atualidade, né? Porque, embora esses testes continuem fazendo sucesso, né, na grande imprensa, o que corre é muitas outras coisas mais, né? Porque corre pela formação, que, aliás, é importante que a gente diga, os estados, especialmente os estados, as secretarias de educação, que permitiam que seus professores voltassem à universidade para fazer mestrado, doutorado, agora não estão facilitando. Eles estão proibindo. Essa é uma das formas também de você não ter o professor mais aberto, mais buscando maiores saídas, né? Proibindo que ele faça o curso. Eles já faziam com muita dificuldade, que eram dificilmente liberados. Mas, em alguns momentos, nós tivemos a possibilidade de liberação para eles fazerem cursos à frente, né? E aí o que acontece é que é a possibilidade de você compreender a educação escolar, né? Eu estou falando da educação escolar, como essa lugar onde todas as coisas, para onde todas as coisas, né, confluem, né, fazem confluências, transforma a escola, mostra que a escola é perigosa e é, ao mesmo tempo, o único lugar possível para essas crianças, esses adolescentes e adultos, né, se reunirem para criar coletivamente, criar fora daquilo aonde vivem, né, mas pensando naquilo onde vivem para se transformar. Então, eu tenho a sensação que hoje nós estamos num momento de muita dificuldade no mundo todo, porque continua funcionando esse tipo de ideia de que eu lembro, né, estudos que saíram logo que a gente estava saindo da pandemia, e que tem pessoas, em geral, vindas daí, do estado de São Paulo, né, como a Cláudia Costinho, como a Maria Helena Guimarães, né, de longa data, cruzando aí pelos caminhos da educação, e que diziam sobre o que aconteceu na pandemia, não o que é que nós tínhamos aprendido de novo nesse período, né, tão complexo que foi o período do fechamento das escolas e da busca de contatos por outros meios, né? E a gente teve meios muito interessantes. Eu tive contato, né, de ouvir vários meios que os professores conseguiram organizar. Mas essas pessoas diziam que o que a gente não tinha aprendido durante a pandemia. O tempo que perdemos, né? A gente perdeu muita coisa, a gente não aprendeu, entendeu? Agora, só que daí a gente não parte para coisa nenhuma. Mas o que os professores começaram a levantar era o que nós aprendemos, o que veio de novo. E isso foi trazendo uma possibilidade de conversas, né, acerca desses espaços-tempos escolares muito diferenciada, né? Muito diferenciada. Porque coloca muitas possibilidades para quem está disponível para aprender. Exatamente. Para enxergar. Agora, você falando de como a educação é perigosa, de como querem, na verdade, quando querem ocupar esse espaço escolar, controlar, na verdade, é impedir que aconteça a educação. Né? Isso. E pode continuar chamando de escola, mas vai ser outra coisa. Na verdade, esse é o grande projeto. Porque incomoda que pensem conjuntamente, que questionem, que sonhem. Né? É o mesmo ideário, por exemplo, que se incomoda com crianças que sonham demais, que questionam demais,
e que dão, por exemplo, uma substância psicoativa para que elas fiquem quietinhas e obedientes. Né? E só lembrando que o que nos move enquanto humanidade é exatamente as utopias, os sonhos, os questionamentos, é querer coisas diferentes, querer outros futuros. E quando você impede esse espaço-tempo que é essa curva que a escola produz, ou quando você dá uma substância psicoativa para uma criança ou adolescente, você pode estar fazendo, como disse o Vitor Guerra, um psicanalista uruguaio fantástico, que estamos fazendo o genocídio do futuro. E sem sonhos, sem questionamentos, não há outros futuros possíveis. E eu acho que uma coisa que eu aprendi com você, outros educadores, mas você como expoente, é exatamente que a educação, a grande, vou falar, quer dizer, a educação é construir outros futuros possíveis. Né? A educação é isto, construir questionamentos, construir utopias e construir outros mundos possíveis, outros futuros. Né? Eu acho que essa é uma aprendizagem que eu tive com vocês. Né? E isso incomoda muito. Né? Por isso é que se tenta destruir a escola, a educação, os professores, e por isso se dá Ritalina para as crianças. Exatamente. É a mesma, como eu digo, o espaço-tempo do outro, né? Aquele que quer paralisar a sociedade do jeito que ela está. Né? Só que nós sabemos que isso não é possível. Eles fazem força, mas a gente também faz do lado de cá. Né? Uma das questões assim que me impressionou... Se a gente não pode sonhar muito, a gente não deixa eles dormirem também. Né? A gente faz barulho. A gente Exatamente. atrapalha o sono deles. Exatamente. Uma das coisas que me impressionou muito, né, é porque, recentemente, nós estamos percebendo, eu como trabalho muito com isso, quer dizer, com filmes, né, usando filmes e fazendo filmes, né, e outros artefatos, né, curriculares, quando leciono e quando trabalho em pesquisa com os meus estudantes, uma das coisas que a gente fez, né, foi organizar um grupo que pedisse à Amped que organizasse uma comissão para fazer o estudo disso na área. E nós fizemos um trabalho, né, em relação aos produtos artístico-culturais na área de educação, que exatamente a partir dessas ideias de inputs e outputs da década de 70 tinham desaparecido, era muita a tecnologia estranha, né, existindo, então essa área já não era mais uma área em que também haviam dimensões estéticas e poéticas, né? E nós começamos a fazer esse trabalho, usando pessoas, trabalhando com pessoas, fazem parte da comissão, gente do Iapoque ao Chuí. Né? E fizemos uma proposta essa que foi levada à comissão da CAPES, que faz a avaliação dos programas de pós-graduação, e a minha surpresa total é porque a gente... Eu digo sempre que o cientista social, né, dessas ciências que eles chamam de humanas e sociais, embora todas sejam humanas, perceber, ser capaz de perceber, ouvir, né, sentir na pele aquilo que está por aí e organizar de alguma maneira e devolver organizado. Foi isso que essa comissão dos produtos artísticos culturais fez. E foi impressionante, porque isso caiu na área da educação como absolutamente correto. E quando nós fomos discutir isso com o pessoal dos programas do Brasil inteiro, isso foi aceito de uma maneira estrondosa. Então, isso me faz perceber que uma das questões que a gente teve agudamente provocada por esse fechamento da época da pandemia, que eles não souberam aproveitar, ou que só quiseram aproveitar efetivamente para o lucro, é que se percebeu que essa área é uma área extremamente rica.
Isso foi percebido de uma forma que, quando acabou a reunião geral que a gente teve com os programas, eu saí tão espantada que eu não conseguia falar. Eu estava assim, absolutamente. Eu sabia que aquilo era o momento, tanto que eu fui uma das pessoas que impulsionou, né, a comissão da Amped, mas eu disse como é que isso caiu certo na hora certa. Então, essa coisa, Cida, a gente também tem na área da educação essa percepção de que essa área é uma área criativa, é uma área que não aceita todo esse fechamento que eles querem dar. E essas propostas todas são propostas de fechamento da escola, sem pensar exatamente que nós estamos lidando com aqueles que vão responder para frente, né? E que, portanto, estamos formando todo esse pessoal, a infância, né? E sem medo de aprender com eles, porque essas coisas todas eles também sabem, eles vão aprendendo, a gente já falou isso, na frente da gente. Então, a gente precisa aprender até para poder organizar melhor, né, aquilo que está acontecendo. E isso a gente consegue ter. Uma das questões que a gente percebeu do lado do mal, se a gente pode dizer assim, é como a primeira providência, logo depois da queda do governo da Dilma, foi reformar a Resolução 2, que tratava da formação de professores. Por quê? Eles deram ênfase ao inverso do que tinha a ser e deram uma importância enorme para uma fundação subordinada dos diretores e diretoras de escola, porque eles têm papel importantíssimo na escola, né? Então, esse tipo de coisa que está sendo ligeiramente revertido agora, felizmente, foi algo que foi claramente percebido na proposta deles. Eles estavam muito amedrontados pela Resolução 2. Por quê? Porque a resolução pensava a formação inicial e a formação continuada. Essa formação continuada que precisava acontecer regularmente e que eles não querem dar, obviamente. Do que você fala, uma das coisas que dá para a gente apreender é que existem 1000 ameaças, 1000 ataques, né? Mas a educação continua avançando, né? Por um mérito dos profissionais, dos estudantes que resistem. Quer dizer, a escola existe porque os professores e os estudantes resistem, né? Apesar de todas as ameaças, de todos os ataques. E tem tido avanços, né, Nilda, do que você está contando. E a gente sabe que tem avanços. Acho que eu queria que você falasse um pouco para a gente encerrar, possibilidades que você vê agora de uma atuação, já dizendo que o Despatologias está sempre aberto para essa discussão, e você é a nossa convidada permanente, convidada emérita. Mas desafios de possibilidades atuais, Nilda. Olha, nós estamos numa fase em que nós estamos construindo, né, tentando botar em lei o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Eles estão em aberto. O que o Congresso fez para não votar o plano que chegou até lá e que teve uma influência grande do que foi proposto pela CNTE, né? Fazer uma discussão nesses planos, para avançar naquilo que o plano anterior, né, que termina em 24, que era de 14 a 24, era do governo da Dilma, né, não foi posto em andamento. E eu acho que hoje a gente tem que se jogar nesse processo e naquilo que faz mudanças importantes nessa compreensão de que essa área é uma área criativa, né? É uma área onde se cria, né? E não só se reproduz ou se
ou que basta que apostilas tombem dentro dela para que as coisas se acalmem, né? Ela não vai se acalmar, eu acho que não vai, né? A situação é grave em alguns lugares, né? Porque passa por essa polarização política geral, a que querem nos reduzir, né? Porque a verdade é que essa polarização ela foi criada porque servia a alguns e está sendo mantida porque serve a esse grupo, né? E a gente tenta compreender dessas possibilidades de criação. E a luta agora, que eu entendo na área da educação, está exatamente na possibilidade de luta para que esses dois planos sejam postos na sua melhor formatação, né? Bom, é nisso que eu estou jogando a minha força agora, dentro das possibilidades que eu tenho. Nilda, uma honra ter você aqui conosco, e o Despatologiza está junto nessa luta com você, tá? Com os educadores. Na verdade, é uma luta, é a mesma luta, é a luta pela despatologização da vida, pela educação de qualidade, pelo direito à saúde, pela garantia de direitos, né? Essa é a mesma luta, na verdade, é uma luta contra o fascismo, né? Porque polarização é quando você tem dois lados extremos, quando só um bate e o outro só apanha, não é bem polarização, né? Alguma coisa está errada aí no nome. Mas, muito obrigada, uma honra enorme ter você conosco, e o que o Despatologiza, em nome do Despatologiza, eu, também a Cecília, que está aqui perto, que a gente puder estar atuando junto nessa luta, você sabe que pode contar conosco. E vice-versa, tá, Cida? Lógico. Nós estamos juntas sempre. Sim. Beijo grande para vocês. Um abraço bem grande e obrigada, viu? Tchau.